Fala galera, Shadow aqui. Amber aqui? Enfim, eu não sei se eu vou colocar alguma intro neste canal, porque o objetivo dele é simplesmente eu conversar um pouco. Eu tenho bastante coisa pra falar, assim. No geral, acontece muita coisa durante a minha semana, normalmente, que me dão insights de coisas pra eu falar. E apesar de eu estar meio atrasado, eu queria ter feito e soltado esse vídeo antes do começo desse ano, né? Eu queria ter soltado no ano passado. Junto com o final de Pokémon Platinum, de Sonic Heroes, de Super Mario Sunshine, de Super Smash Bros. Brawl, ter acabado, o Fire Emblem Live e o Heavy Hib, também ter feito os 3 documentários. Bastante coisa ficou pra esse ano. Não gostaria, mas acabou que eu precisei. Principalmente porque eu deixei de me cuidar no passado. Mas ainda assim foi um ano ótimo se eu parar pra observar. Porque tem aquela coisa que todo mundo fala. Tem gente que gosta de olhar pro copo quando ele tá com água, e tem o pessimista que fala que ele tá vazio, meio vazio no caso, o otimista que fala que ele tá meio cheio, e o realista que fala que ele tá com água. Se você for o realista, eu pelo menos te aplaudo, porque você não vai estar você não vai estar se colocando pra baixo. Você tem alguma coisa porque valeu a pena. E eu acho que é o melhor jeito que a gente tem que olhar 2021, apesar de algumas coisas que aconteceram. Mas tem algumas coisas, algumas, né? Muitas coisas boas, eu não vou lembrar de todas com certeza, principalmente pelo fato de eu ter ficado bastante destruído mentalmente com cansaço no passado, né? Tinha dia que final de setembro e outubro foi um caos, né? Pra quem me acompanha na Twitch principalmente. Aí eu falei o nome, dane-se. O pessoal falou que parece que não faz diferença mais, então não vou botar o link, mas você tem rapidinho. Mas muita coisa boa aconteceu comigo. Uma delas sendo realmente o crescimento das lives. Eu descobri que é uma coisa que eu gosto bastante. Claro, eu adoro ter aquele conteúdo bem produzido, que eu nunca sentia a sensação da qualidade chegando. Por isso até que eu atrasei muita coisa. Teve muito vídeo que eu não soltei, tanto nos dois canais de tech. No novo, que é pra ser o canal bem projetado, e no antigo, que é pra ser o canal de experimento. Eu fiquei com muito vídeo arquivado, eu joguei muito vídeo fora. Tem vídeo que eu botei on hold e eu não sei nem quando eu vou tirar, se é que eu vou fazer. Mas isso é comum, teve muito vídeo de gameplay, por exemplo, que eu tive que regravar ou que eu cancelei a série do jogo simplesmente porque alguma coisa que não deixou ser feita aconteceu. Eu lembro uma vez quando eu tava fazendo da Hack Room, foi do Crystal Dust, que era se Pokémon Crystal tivesse saindo no Game Boy Advance, a reimaginação. Ela não era completa, dava pra jogar só Johto, o Monte Silver não funcionava, mas era promissora. E eu simplesmente cancelei porque eu perdi o áudio de uma das sessões, e era na época que eu acho que eu não fazia narração ainda. Se eu me lembro bem, porque eu acho que foi na época lá 2014, meu primeiro ano de YouTube. 8 anos quase. Faz tempo. Eu tava no fundamental. Nossa! Eu não posso dar spoiler de umas coisas que eu vou falar, tá na minha mão. Mas enfim. Por diversos motivos eu arquivei bastante coisa. Mas eu não deixei outras coisas pra lá. Os documentários eu comecei a fazer os vídeos de modding. Eu percebi que tem bastante coisa que o pessoal quer que eu faça. E de verdade não é uma coisa que eu não consegui entender por que eu não consegui parar e fazer esse tipo de vídeo, tipo esse que eu tô fazendo agora. Que é me aprofundando e sendo um pouco fora das coisas que eu gosto e mais do que eu sou o que acontece comigo. Não é muito diferente do formato de um vídeo documentário, porque demanda um pouco de concentração, de mente ao redor. Mas é isso. Então eu vou falar de algumas coisas boas que aconteceram comigo em 2021. A primeira delas, obviamente, foi eu me encontrar nas lives. Assim, eu descobri que era o que faltava para eu gostar de ser, pro que eu queria ser produtor de conteúdo. E principalmente de algumas coisas minhas, pessoais, que eu descobri que é não trazer treta como assunto para poder ganhar view. Eu poderia, muito possivelmente aqui eu vou falar de um tema polêmico ou outro, não pela polêmica em si, mas propondo a minha solução ou explicando o porquê que tá errado, mesmo sem explicar minha solução. Por exemplo, o caso do Telegram aí. Eu tô cogitando muito fazer o vídeo, mas eu não quero porque eu não quero entrar em vias de assuntos que eu não quero trazer pra cá. Porque o objetivo daqui é realmente ser algo mais uma conversa amigável sobre o que eu faço e o que eu gosto e o que o pessoal nunca vai ver no canal de tech e no canal de games, né? Basicamente, ou nas lives. Mas esse contato com o pessoal, de não trazer treta, se divertir com o pessoal, tá? Aquele ambiente amigável com o pessoal que acompanha é uma coisa que eu tava precisando. Assim, claro, presencialmente seria melhor, tanto que eu falo com eles que eu quero fazer alguma coisa presencialmente com eles, assim, quando tudo for possível, né? Mas a gente tem uma amizade forte, né? Porque não é digital que não é uma amizade de verdade. Como qualquer outro tipo de relacionamento, mas
casos e casos. Uma coisa minha, pessoal, que aconteceu, eu comecei a melhorar dentro de casa, eu comecei a perceber o que me atrapalhava. E o que me atrapalhou ano passado, principalmente, nas produções que atrasaram, eu descobri o que foi. Eu tô terminando de resolver ainda, não vai ser tão rápido, mas eu já tô tomando umas decisões meio bruscas, digamos assim, para conter o estrago de ter continuado, e agora para resolver ele, mesmo que seja meio devagar. Até o meio do ano aí eu tava um pouco no sufoco, mas as coisas vão andar como eu gostaria que tivessem andado no ano passado. Uma das coisas que eu adorei foi que eu consegui encontrar um valor de produção. Vocês devem se lembrar, começo de 2020, quando eu voltei a postar vídeo depois daquela época conturbada entre 2017 e 2020, né? Porque 18 e 19 foi um completo caos pra mim. Foi a época mais errática minha como produtor de conteúdo. Não que não tenha acontecido outras vezes, mas foi a mais longa, foi a mais quebrada de todas, a que mais me incomodou. Que até algumas coisas daquela época se repetiram no passado, mas eu consegui conter, então não foi tão grave, apesar de ter acontecido. Mas eu compreendi muito sobre isso e consegui dar uma contida e aprendi. E vocês olhando, por exemplo, o valor da produção que eu quero dizer. Olhem as thumbnails dos vídeos de hoje, de agora, 2021, 2022. Na verdade, da metade de 2020 pra cá. E antes do começo de 2020, e comparem principalmente com as de 2017, 16 e 14. Vocês não precisam assistir os vídeos. Eu sei que tem muita coisa que melhorou, tem coisa que eu olho e viro e falo, nossa, como é que eu achei que isso estava bom? E não era nem questão de tipo, eu melhorei muito e tô percebendo. Não, é uma questão de tipo assim, como é que eu não percebi que essa coisa que desde aquela época me incomodava passou? Enfim, não vamos entrar em detalhes. Eu aumentei meu valor de produção da maneira como dava. Eu otimizei o uso das minhas ferramentas atuais, tipo, tem alguns vídeos que eu quero trazer pro canal de tech muito interessantes do novo, que tem a ver exatamente com isso, dessa melhora das qualidades da produção, tirando melhor das ferramentas. Apesar de, por exemplo, meu computador Windows ter queimado e ele está fazendo falta, pelo simples fato do Windows, pois é, eu sou aquela pessoa que eu uso mais do sistema operacional e o Windows está fazendo falta, o macOS não consegue suprir 100% da minha capacidade de trabalho, e o Windows 7 está muito datado, aquele computador que era mais potente, ele realmente faz falta, eu tô vendo para arrumar ele também. Mas você percebe uma melhora no valor de produção. Além, claro, das gravações ao vivo, eu sinto que eu interajo mais com o público, porque os comentários do YouTube são interessantes, são objetivos, tipo, você consegue ler a ideia da pessoa, muito mais prático do que a interação ao vivo, porque você tá focando no jogo e tal, não sei o que, você não consegue ler o chat direito. Mas eu acho que o fato da pessoa estar ali, como se ela estivesse conversando com você numa chamada de áudio ou num chat instantâneo, como o WhatsApp, ou o Telegram, tanto faz. Eu acho que dá uma dinâmica diferente pro mesmo assunto. Se eu perguntar a mesma coisa num vídeo e perguntar a mesma coisa na live, eu sinto que na live a resposta vai ser mais orgânica e genuína. Mesmo que a pessoa queira a mesma coisa nos dois lugares, eu sinto que a resposta da live é mais orgânica e genuína, pelo fato da pessoa estar lá. E com esse aumento de produção eu decidi focar nisso, tipo... eu sou o interlocutor, eu faço a produção toda sozinha, isso é uma coisa que eu quero mudar, assim, para um futuro próximo, talvez não ainda esse ano, mas, por exemplo, as partes de arte, o Vitor e o John me ajudam bastante. Quando eu tô tendo um bloqueio criativo ou eu não tô conseguindo fazer uma thumbnail, eu pergunto se eles podem pelo menos fazer um desenho de alguma coisa específica da thumbnail, por exemplo. O John fez pra mim de presente o desenho que vocês veem quando eu coloco da thumbnail de evento. Quando eu tô comentando alguma coisa, aquela foto minha com a fantasia de Kruger do SPD, né? Foi uma piada lá minha e o John resolveu fazer de presente pra mim o desenho e foi bem útil, porque serviu muito bem para o propósito de algumas thumbnails, por exemplo. Eu não sou muito de ficar trocando identidade visual, mas essa é uma das thumbnails que eu mais gosto. Porque a pessoa vai olhar e vai falar, é um vídeo que ou ele vai estar reagindo a alguma coisa, ou ele vai estar sentado na câmera comentando, igual eu tô aqui, por exemplo. Eu fui trocando as fontes, a fonte do GameCube é da hora, por exemplo, mas tava meio saturada, então eu comecei a usar aquela fonte arcade, que é essa mais pixelada, que provavelmente é a que eu vou usar na thumbnail desse vídeo também, porque eu gosto muito dela. E assim, não é uma questão de perder a identidade, mas faz uma parte da identidade do que eu gosto. Eu fiz mais amigos, eu conheci mais gente, por exemplo, o Ian, eu tô meio atrasado porque a gente combinou de fazer vários vídeos e nossas vidas pessoais, a gente tentou várias vezes e não conseguimos, nem por chamada de áudio, a única reunião que a gente teve foi por texto no Discord, a gente não conseguiu fazer a chamada de áudio pra gravar os vídeos, provavelmente os do Sonic 2 o filme não vão nem acontecer, só os do Switch, né, que a gente tinha planejado, pois já dei spoiler do que é, mas grande coisa, vocês vão curtir. Eu tenho que parar realmente e fazer com ele, inclusive ele tava esperando pra ver esse vídeo, eu espero que você esteja vendo.
Pelo menos logo que saiu. Que mais? Na internet, foi isso. Teve algumas coisas de trabalho. Eu fiquei naquele limbo que eu brigo. Uma coisa que eu brigo muito com a minha mãe. A questão do que é trabalho, o quanto ele é válido. Minha mãe não consegue lidar com a internet. E eu cresci na época já lidando muito com a internet. Então a gente tem alguns conflitos. Então, com algumas coisas que aconteceram, eu acabei dando meu braço a torcer e decidi ir atrás de alguma coisa normal, temporário. Tipo, não por muito tempo. Só pra poder ajudar a fluir mais rápido essas coisas que não eram pra ter acontecido. Esses concertos ser feitos, né? Financeiramente falando, principalmente. Porque foi uma coisa que atrapalhou, porque eu tinha, por exemplo, dinheiro meu entrando de diversas formas, tanto no... Nossa, esqueci que tá grudado no meu computador. Enfim, depois eu limpo. O meu toque chamou a atenção. Eu tinha meus trabalhos independentes, que eu faço consultoria de TI para algumas empresas, tem os vídeos, os negócios da live, tem gente que compra coisa minha, que eu tenho minhas lojas, né? Que eu gostaria, isso foi uma coisa, inclusive, que deu errado por conta disso. As lojas estavam começando bem e tal, só que eu não consegui reinvestir o dinheiro delas, porque era tanta coisa que não era... Vou ter que falar dessa maneira. Tantas coisas que não eram problema meu, mas que a minha empatia falou mais alto do que deveria, e eu não disse não, e fui ajudar, e acabou me afundando nesse ponto, porque o dinheiro da loja não foi reinvestido na loja, que acabou que foi virando um poço sem fundo. Se eu tivesse dito não, algumas coisas já teriam fluído um pouco melhor. Foi até engraçado que eu vi um vídeo, vou deixar na descrição, sobre o Animusic. Alguns aí vocês vão saber o que é. É uma ideia muito interessante, vocês devem ter visto Pipe Dream. Se vocês colocarem Pipe Dream na internet, vocês já devem reconhecer o vídeo. Porque é um dos mais famosos da coletânea de músicas, né? Animações também, né? Por isso que é Animusic. E tocaram uma coisa que o Steve Jobs falou, que o ponto mais importante do foco é dizer não. E foi uma coisa que eu tinha muita dificuldade de falar. E é uma coisa que eu decidi para esse ano, e até então eu já tenho começado assim, não com o pé na porta como eu gostaria e como eu queria, mas eu tô indo devagarzinho e as coisas estão funcionando. Então tá, nesse ponto realmente é foco, um pouco de trabalho, dar um abraço e torcer para um emprego normal, por um tempo só para poder cobrir esses buracos que ficaram. Algumas coisas a resolver com a minha mãe, questão de trabalho. Eu quero trazer uma saga relacionada a essa questão de trabalho com ela, porque eu percebi que é o conteúdo perfeito para quem gosta de ver insights de como as coisas funcionam. Então, acho que dá pra fazer alguma coisa interessante com relação a isso. Que mais? Eu comecei a sair um pouco... Eu senti essa necessidade, mas eu não sabia como. E não era nem por questão de não pedir ajuda, era por questão de, tipo assim, não ter certeza. Eu queria sair do quarto, tipo assim, eu gosto de trabalhar com tecnologia. Só que eu sou uma pessoa que, por mais irônico que pareça, inclusive pra minha mãe eu virei pra ela e falei, tá vendo como você estava errada sobre eu ser viciado em tecnologia e games e tal? Eu não ligo, por exemplo, de ficar um fim de semana sem meu celular. Por exemplo, ou sair e ficar desconectado. Eu não ligo, nem um pouco. A questão é que, tipo, a minha forma de trabalhar é tão complexa que meu tempo, por exemplo, dentro de casa, sem o celular, sem internet, é muito limitado. Porque aquela coisa eu tenho que resolver uma coisa, vou olhar uma métrica, tô com uma ideia pra alguma coisa batendo na minha cabeça, uma coisa que eu tava procurando que eu não lembrei, às vezes dá um insight pra procurar e achar a resposta que eu precisava, seja uma coisa técnica de trabalho, pessoal, tanto faz. Então acaba que eu não tenho tempo pra descansar a cabeça. Eu não sabia como. E eu comecei a fazer trilha. E como já tinha um projeto que a gente conhecia, que ajudava o pessoal cadeirante nas corridas, e um deles descobriu o projeto de trilha, a gente foi, eu descobri que era uma coisa que eu gostava. Então, quase regularmente, a gente acaba inventando alguma coisa pra ir. Hoje, por acaso, a gente não foi por conta da chuva e também por uma preocupação de um tal de vírus aí, que a gente não sabe se a gente teve ele ou se teve gripe, e meu irmão tinha ficado mal esses dias, a gente decidiu não ir por questão de segurança, né? Aparentemente eu acho que não foi nada, eu acho que a gente deve ter pego e ele não deve ter pego, então ele deve ter passando agora, a gente vai deixar mais uns dias aí tomando conta dele pra ver se fica tudo certinho. Mas eu descobri que a trilha e ficar na natureza... Eu já gostava muito de natureza, de montanha principalmente, então fazer trilha foi muito bom. Aquele vídeo que eu fiz em cima da Pedra da Gávea do The Game Awards foi a melhor ideia que eu tive. Porque além de estar fazendo o que eu gosto, ter feito uma coisa que não é todo mundo que faz, porque não é fácil. Se você quer subir a Pedra da Gávea, vá com um grupo, vá com alguém que entenda de rapel e vá com um guia turístico. Assim, tem que ser um grupo grande. Não demore, suba cedo para descer cedo e não enrole. É a melhor coisa que você pode fazer lá. Não vou entrar em razões sobre porquê, mas valeu a pena. E foi uma jornada interessante aquela subida. Difícil. A gente também subiu Cristo Redentor, a gente foi lá em Grumari, hoje a gente iria lá em Praiados, né, que é lá em Maricá.
Enfim, e eu descobri que a trilha, estar na natureza, é uma coisa que eu gosto. Por exemplo, quando o Lucas Inutilismo fez o vídeo de 2021, a música Aquela Casa, eu quero muito descobrir onde ele alugou aquela casa, porque eu quero passar uma semana naquela casa. Por conta da vista, não é pela casa não, é porque tá no meio da natureza e tem aquelas montanhas. Pois é, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de montanha. E aí a mãe virou e falou, você quer correr uma trilha? Foi a primeira vez que eu fiz a minha corrida oficial, porque apesar de eu ir ajudar os cadeirantes, eu não necessariamente corria, nem sempre. E eu não pegava medalha, não fazia nada, eu ia só de suporte. E eu fiz a minha primeira corrida de trilha. E nisso, na minha primeira corrida, acabou que eu ganhei essa medalha aqui. Eu já nem sei se vai encaixar tão bem o texto, porque eu tive que parar. Eu gosto de fazer vídeos espontâneos, tirando os documentários, obviamente eles têm que ser roteirizados, né? Mas eu ganhei isso daqui, que não é só uma medalha de ter participado da corrida, é medalha de segundo lugar na minha categoria. Que se não fosse pelo meu óculos e por eu ter morrido em umas partes muito toscas, eu com certeza teria pego o primeiro lugar. E aí, essa questão do óculos foi descuido meu, mas a questão de treino eu vou melhorar bastante, porque eu quero pegar meu primeiro lugar na faixa de idade. Se for geral, então mais ainda. A questão de pegar o geral é que você está concorrendo com pessoas que têm, tipo, 20 centímetros a mais que eu, 19 centímetros a mais de perna, no caso, né? Tipo, um de altura desses 20 é geral e 19 de perna. Mas tá aqui, eu corri meu primeiro Xterra e eu descobri que a Xterra é minha corrida favorita. Apesar de eu ter corrido outras, o Xterra realmente foi minha favorita. E uma meta pra esse canal aqui é eu poder mostrar viagem, eu viajando e indo correr. Principalmente pro exterior, porque é o Xterra internacional. E o Xterra Maui pareceu mais da hora. Sim, a ilha de Maui no Havaí e não Maui, a região da Nova Zelândia, porque o Xterra é de lá. E pois é, foi. Inclusive eu queria estar com a camisa do Xterra, eu ia gravar originalmente com a camisa que eu ganhei. Porque por acaso eu escolhi a cor certa, que era a resiliência, que foi uma coisa que fez eu manter meu canal, apesar de todas as dores de cabeça que eu tive no passado, cansaço e tudo. Foi a resiliência, que é a camisa verde. Eles deram cores assim que foram. Por isso que eu gostei tanto, porque eles têm a ideia da corrida pelo esporte e os valores que eles aplicam na corrida para todo mundo que tá correndo é uma coisa muito parecida com o que eu levo pra mim, e acho que foi por isso que eu gostei tanto. E aí eu ganhei minha primeira medalha de corrida, minha primeira e minha segunda medalha na mesma corrida, no caso. Ela balançou bastante, porque ela não é levinha, não. E aí eu quero trazer esse tipo de conteúdo pra cá, eu ia viajar, eu ia gravar inclusive 3 vídeos nessa viagem. Eu ia gravar a viagem em si, eu estando lá, e esse é o primeiro vídeo desse canal aqui. Eu ia gravar alguns trechos do vídeo do iPod Touch, tá guardado lá dentro, que eu não terminei até hoje. Eu fiz o vídeo do Cydia, o instalo do Cydia nele, que eu também não postei até hoje, eu ia postar no canal de Tech e não coloquei. Eu queria gravar um vídeo usando ele na corrida, acabou que eu não usei, eu usei o celular que tá de câmera agora e o meu que tá quebrado, né? E tinha mais um que eu não estou lembrando claramente agora qual era o tema, mas passou batido agora, eu não vou lembrar. E eu não fiz, por conta dessa exaustão, mas foi uma experiência que eu tava precisando. E eu vou começar a fazer isso, tipo, eu não vou gravar tanto as trilhas que a gente vai com o pessoal, com todo mundo junto, mostrando o pessoal por uma questão simples de, tipo, facilidade de permissão de imagem. É o tipo da coisa que eu sou muito chato com isso, eu não gosto de ficar colocando o rosto dos outros, muita gente. Tanto que lá eu não apareceu quase ninguém naquele vídeo que eu gravei do The Game Awards, eu tava sozinho, tipo, meu tripé era uma árvore e meu banco era uma grama. E aí eu até cortei os pedaços que apareceu gente enquanto eu tava andando, porque tipo, eu não fiquei pausando e gravando de novo. Eu gravei direto toda aquela volta que eu fiz mostrando o topo da Pedra da Gávea e cortei o pedaço que tinha o rosto de muita gente aparecendo. E que eu não tava falando nada também, né? Porque minutos de silêncio são sem necessidade num vídeo do YouTube. E eu, com tudo isso, eu fui meio que projetando, tipo, o que eu posso encaixar no canal de vlog? Tipo, qual é a frequência que eu posso postar? O que eu posso trazer nos canais de tech? O que eu vou ter que adiantar nos outros canais para trazer o canal de tech sem ficar pausando? E eu fiquei isso sobrecarga. Tem um exemplo que o Grant Thompson faleceu em 2019, infelizmente, num acidente aéreo, né? Ele era um piloto amador, ele pilotava Cessna, não era planador, não lembro agora. Ele acabou falecendo num acidente, né? O avião que ele estava caiu. E ele falou uma vez, isso foi na época que ele contratou o Nate, que quando era ele no começo do canal, a pirâmide era ao contrário, era ele fazendo todas as tarefas, que é o ponto que eu tô hoje. Eu não me importo de estar nele, mas se outras coisas do meu ambiente forem respeitadas, eu consigo lidar com ela. E é uma coisa que eu quero inverter. Tipo, eu quero trazer mais gente. Por exemplo, o Victor e o John são meus amigos, eles me ajudam bastante, são meus moderadores no chat do site roxo. Mas eu tenho vontade, assim, eu já comentei isso com eles uma vez, que eu tenho vontade de que a gente realmente trabalhe junto com algumas coisas.
sabe, aquelas coisas. E não é a primeira vez que eu tenho essa vontade, eu já tive com outras pessoas, mas não deu certo por questões de caminhos. Como eles têm um caminho que cruza bastante com o meu caminho na internet, a gente consegue se ajudar bastante. Eu quero... Não é como se eles fossem meus funcionários, apesar de eles fazerem muitos desenhos pra mim, pra me ajudar. O Victor mesmo agora tá fazendo um para o projeto que eu tô agora, pra fevereiro. Mas é pra gente se ajudar, porque eu tenho influência de algumas coisas, e eles são artistas. Eu tenho a influência de pessoas que não são artistas, mas que querem arte, eu consigo indicar eles. E eles me ajudam fazendo as artes porque eu já desenhei, eu quero voltar a desenhar, só que eu tenho duas coisas. O primeiro é o tempo agora, por conta dessa questão da pirâmide invertida. E a segunda é o bloqueio criativo, porque às vezes eu sei que eu quero desenhar, eu sei que eu quero como saia, mas eu pego o papel e a caneta e eu não consigo fazer. Simples assim. Igual roteiro de vídeo. Tem vezes que eu sei exatamente o que eu quero como o vídeo saia, mas eu não consigo começar a escrever o roteiro. E é uma coisa que eu tô melhorando pra esse ano. Mas os frutos de 2021, se eu pudesse resumir bem, a primeira foi a resiliência, que foi a camisa da corrida por coincidência, que eu consegui entender que não importa o que eu faça, eu realmente tenho que continuar com a cabeça erguida, mesmo com o chute no meio da testa, ou da nuca. Besta platinada, isso não é pra você, tá? Não é uma brecha pra você ficar me zoando no Discord, não, tá? Piadas de Sonic 6 velhas, amigos da internet de muito tempo, da época do começo da faculdade. Por mais que ele não tenha estudado comigo. Já dei demais essa história, vamos voltar ao foco. Resiliência, que por mais que você tome algum chute assim, tente te jogar pra baixo, não vale a pena você cair. Segundo, às vezes você querer sair da ilusão de conforto e não saber como, você fazer uma coisa bem aleatória pode te ajudar a ter uma ideia do que você quer. Por isso que eu gostei tanto das trilhas e das corridas de trilha. Planejamento foi uma coisa que não foi nem tão problema meu, mas foi o meu excesso de empatia. Às vezes as pessoas chamariam de egoísta, mas você tem que dizer não de vez em quando. Principalmente às vezes quando você parece algo crítico, mas você toma uma decisão precipitada que você acha que vai ajudar e vira um efeito dominó catastrófico depois. Foi o que aconteceu. Por isso que, por exemplo, não saiu os documentários. E se sentir bem, sabe? Tem momentos em casa que eu ainda não me sinto bem. Numa questão, tipo assim, às vezes eu quero falar, mas eu sinto que eu vou ser muito pé na porta. Aí eu guardo pra mim e tal, paro pra pensar um pouco sobre como falar e como deixar minha mensagem clara. Mas é uma coisa que tá saindo bem esse ano. Apesar de eu estar indo bem pé na porta com algumas coisas que eu não gostaria, eu tô indo pé na porta controladamente o suficiente pra poder ser agradável de falar com a pessoa. E uma coisa que eu descobri que era o fato de eu querer ajudar demais, o último ponto, me drenava muita energia, e é uma coisa que eu tô consertando agora para 2022, apesar de eu ter tido uns pontos erráticos agora em janeiro, eu tô voltando bem. Tanto que eu até enforcei um pouco mais a força do não, o foco e tal. Apesar de ter uma coisa só que tá uma incógnita pra mim ainda, que é o horário de live de terça e quinta. Mas isso é coisa pro outro canal, falando no Cloud Games. Mas é isso, esse canal aqui vai ser mais esse tipo de coisa, uma conversa informal, eu mostrando um diário de viagem, por trás das câmeras de alguma coisa, às vezes assim, dá um check-up mental pra vocês saberem se o motivo de alguma coisa ter faltado é porque eu não tô bem ou é porque eu tô enrolado com alguma outra coisa. Não ficar expondo minha vida na internet como o pessoal fala, mas tipo, ser um pouco humano com vocês. E irônico porque eu bem vi o vídeo hoje do SNES Labs que ele falou sobre isso. Eu mostro o que eu faço, mas eu não mostro o que eu sou. E uma coisa que eu quero fazer é mostrar o que eu sou, sabe? Por questão de assim, no caso do conteúdo dele, confiabilidade, porque ele fala de tecnologia. Então, tipo assim, confiar na empresa que está falando. Porque, vamos pegar o caso de jornais hoje. Quantos jornais você confia para ver uma notícia? Se eles só pegam a parte objetiva e falam o que eles querem, mas não tem nada sobre as pessoas que escreveram aquilo lá pra falar, sabe? É complexo. Então, acho que eu vejo vocês uma vez por semana. Vou ver ainda como é que vai ser a escala de postagem desse canal, não tenho a menor ideia. Provavelmente ela vai começar errática também, mas logo eu vou começar a ajustar isso. Inclusive, errática foi uma palavra que eu pai viu no dicionário, pelo menos do que tinha aqui em casa, que ela não existe, mas eu acho que ela é traduzida do inglês, que é essa questão de tipo assim, você tem uma frequência, mas ela não é estável. Acho que essa seria a melhor definição, pelo menos é que faz sentido pra mim. E é isso, se inscrevam, né? Mais um canal, pois é, eu brincando de Eitir, né? Vários canais diferentes. Ou Linux Media Group, eu não sei. Escolha o que vocês quiserem, eu tenho várias referências pra falar, mas isso daqui não é uma propaganda, é sobre eu e... Tipo, 2021 foi um ano bom, depende só de você tirar seu filtro de televisão e de reptiliano
e olhar para as coisas. Inclusive, se quiser tirar o filtro de reptiliano, assista Gabriel Menezes. Ele fala sobre meditação e budismo, hinduísmo, espiritismo. Me ajudou bastante, inclusive. Teve muita coisa que me ajudou a melhorar depois de ter escutado, coisas que confortaram, coisas que eu tinha dúvidas sobre, e ele falou, tipo assim, realmente é fazer questão de coisas que não tem a menor necessidade. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Eu não vou botar a data, não vou cometer o mesmo erro que eu cometi várias vezes ano passado.